Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nesta terça-feira, dia 21, nós estamos aqui, dentro do tempo comum já, após terminada a solenidade de Pentecostes, nós voltamos aí ao tempo comum, na 7ª semana do tempo comum. O texto que nós acabamos de ler de São Marcos tem um grande ensinamento poderoso para cada um de nós. Veja, Jesus começa a narrar para os seus discípulos que ele sofreria a paixão, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Os padres da igreja vão ver que Jesus ele sempre mesclava, notícias boas com coisas não tão boas. Então, para que os discípulos não desanimassem, Jesus fala algo sério, algo que ia acontecer com ele, e em seguida diz que no 3º dia ele ressuscitaria. Agora, interessante é que o texto diz que os discípulos não compreendiam. São Beda, grande padre da igreja, vai dizer que os discípulos não compreendiam isso, porque eram ainda muito carnais. E esse evangelho tem algo aqui, tem um ponto central, muito importante para cada um de nós. Que no meio do caminho, no meio disso tudo, os discípulos estavam discutindo, e Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, Jesus pergunta o que eles estavam discutindo pelo caminho. São Lucas, ele dá detalhes, daquilo que eles estavam conversando pelo caminho. E Jesus, então, sabia que o que eles estavam conversando pelo caminho era quem seria o maior. E esse aqui, irmãos, é um grande problema na nossa vida espiritual. Jesus aqui dá um grande ensinamento para logo encerrar um assunto, para que a gente possa colocar na nossa consciência. E ele pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz que nós temos que ser como esta criança. Acolher essa criança é se parecer com uma criança. E não tem como a gente aqui não lembrar da pequena via de Santa Teresinha. A pequena via de Santa Teresinha que começa com um grande ensinamento: reconhecer o nosso próprio nada. E isso vai de encontro com muitas ideologias, isso vai de encontro com muitos sofismas que nós temos no mundo de hoje, que o tempo todo está dizendo que nós somos bons, que a gente pode, que nós somos o cara, e isso e aquilo outro, que a gente precisa levantar a cabeça porque vamos conseguir tudo. Ora, nós vamos ter muitos problemas aqui nessa vida. Jesus não nos enganou com relação a isso. E toda soberba, toda vaidade que quer se insuflar na nossa vida é um grande problema para a nossa vida espiritual. Um grande problema. Possa ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. A soberba é um grande problema para a nossa vida espiritual. E Jesus aqui, ele está ensinando como nós devemos trilhar o nosso caminho aqui nessa vida. Ser como uma criança. Ora, como é uma criança? Uma criança, ela é alguém, primeiro, pequeno de tamanho. Esse é um primeiro ensinamento para nós.
nós precisamos diminuir de tamanho. Nós temos um conceito muito elevado a respeito de nós mesmos. Nos achamos muito bons, nos achamos muito entendidos, e com isso, o demônio ele vai aí insuflando na nossa vida muita vaidade, muito orgulho, muita soberba, de achar que já sabemos tudo, de achar que somos melhores do que os outros, de achar que aquele cargo, aquele posto, aquela fala tinha que ser nós. Nós precisamos desterrar tudo isso da nossa vida. Jesus dá o exemplo da criança para que a gente possa olhar e copiar o modelo de uma criança. Então, a primeira coisa, a criança ela é pequena. Nós precisamos diminuir. São João disse algo importante, João Batista: é preciso que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele apareça. Olha que ensinamento, hein? Isso tem tudo a ver, baseado aqui com aquilo que nós acabamos de ler. É preciso que a gente diminua. Ficar como uma criança é ficar pequeno. Depois, qual atributo de criança a gente pode dizer mais? Ora, que a criança ela é totalmente dependente do seu pai. E nós lembramos de uma outra passagem bíblica com isso então. Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não faz nada. Então, a criança ela tem também essa qualidade. Essa qualidade de que ela não consegue fazer nada sem o seu pai. Ela não é autônoma, ela não é alguém que consegue caminhar por si, ela é totalmente dependente do Pai. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo, totalmente dependentes do Senhor. Mas o que a gente pode falar de criança? Ora, nós podemos falar da criança, que a criança tem uma confiança no Pai inabalável. A criança pode estar num lugar alto, por exemplo. Se o pai falar, pula aqui no meu colo, ela pula. Ela não quer nem saber. Ela se atira nos braços do pai sem pensar e sem sequer querer saber das consequências daquele salto. E muitas das vezes um salto no escuro. Ora, esse é um grande ensinamento para a gente. Diminuir de tamanho, se abandonar no colo do pai, né? Ser totalmente dependente do pai, ser totalmente dependente de Deus. Esses são os atributos. E veja, como São Beda dizia dos discípulos, eles eram muito carnais ainda, então eles não conseguiam entender, eles já estavam ainda preocupados ainda quem seria o maior. A própria mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, pede para os filhos dele para um sentar à direita e à esquerda de Jesus. Né? E Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Então eles já estavam muito preocupados ainda com essa questão de posto, de cargo, de poder. E isso precisa estar extirpado da nossa vida, queridos irmãos. Isso atrapalha a nossa vida espiritual. E veja, o pecado da vaidade, da avareza, principalmente o orgulho e a soberba. São João da Cruz descreve, ele fala longamente, falando quando ele fala dos pecados capitais, os 7 pecados capitais, quando ele começa a falar do primeiro, e ele diz que a soberba, o orgulho, ele é mãe de todos os outros vícios. Ele gera outros pecados. E tudo parte aí da soberba. Basta dizer que o pecado de Lúcifer é o pecado de soberba. Primeiro pecado que é o pecado originante, né, que é o pecado original, é um pecado demoníaco, mas foi um pecado de soberba. Por isso São Miguel diz, quem como Deus, ninguém como Deus. Porque o orgulhoso, ele não se rebaixa diante de Deus. Ele não se humilha diante de Deus. E veja, irmãos, o mundo está pregando exatamente isso nos dias de hoje. Ora, o que o homem moderno fez hoje? Simplesmente tirou Deus do centro e colocou o homem. Essa aqui é a grande marcha, né, da vaca que está indo para o brejo. Quando o ser humano moderno, ele começou a achar que ele se basta, ele tira Deus do centro e ele coloca o homem no centro. Ora, isso tá na cara que não dá certo. E nós estamos vendo o resultado disso. Há uma humanidade cada vez mais vazia, cada vez com mais problemas, cada vez mais infeliz, cada vez mais inquieta, porque tiraram Jesus do centro de suas vidas.
Então, esse evangelho que nós acabamos de ler hoje, de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37, ele quer nos dizer exatamente isso, que nós, primeiro, nós precisamos vencer a carne, entender as coisas de modo espiritual. Os discípulos eram muito carnais e por isso não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E outra, eles estavam ainda vivendo essa dimensão da soberba, de quem era o maior, de quem que ia governar, de quem que ia falar. Jesus então pega o exemplo de uma criança para nos dar essa grande lição que nós acabamos de escutar agora. Peçamos ao Senhor a graça da humildade, a graça de diminuir de tamanho, de se abandonar em Deus, né? E saber que sem Ele nós não podemos exatamente fazer nada. Deus te abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.